Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, sábado, dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro é comemorado o Dia da Navegação no Rio São Francisco. E o Jornal do Meio-Dia tem o oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E Niximbo do Brasil, há mais de 40 anos, gerando emprego e renda. A apresentação de Juliana Fernandes e de Antônio Luiz. Produção de Juliana Fernandes. Vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Muito boa tarde mais uma vez a todos que acompanham o Jornal do Meio-Dia. Sejam bem-vindos a esta edição especial de sábado. E hoje, sábado, é aquele dia que trazemos para vocês informações essenciais, isso por meio de nossas entrevistas. E o nosso primeiro entrevistado de hoje é o administrador hospitalar do Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, Rosaldo de Proença Pereira. E ele vai compartilhar conosco detalhes da reforma que está acontecendo no hospital e também os planos para este ano de 2024. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, já está conosco então aqui o Rosaldo, que vai conversar com a gente, falar aí sobre o Hospital Léo Orsi Bernardes. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito boa tarde, Rosaldo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, equipe da Rádio Difusora. Boa tarde, família acolhedora de Itapetininga. Quero relatar para vocês que é uma satisfação estar aqui com vocês, né, com os ouvintes da Rádio Difusora. Estamos aqui para colocar para vocês o desenvolvimento do Hospital Agalob desde que a Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo assumiu aqui em Itapetininga. Será um prazer aqui contribuir com vocês nessa entrevista. Antes de mais nada, Rosaldo, antes de entrarmos propriamente nas perguntas aí sobre o hospital, né, vamos falar um pouquinho quem é o Rosaldo de Proença Pereira. É de Itapetininga mesmo ou veio de outra localidade? Bom, na realidade eu nasci em Paranapanema, minha vida profissional comecei em Paranapanema. Depois eu fui trabalhar em São Miguel Arcanjo na empresa Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. Tá. Lá no Hospital de São Miguel eu fiquei por 8 anos. Aí a diretoria nos fez o convite para que assim que eles assumissem a administração do Agalob, a gente viesse aqui junto com a equipe, né, para administrar o Agalob. Eu ainda continuo sendo morador de São Miguel Arcanjo, né, mas trabalhando aqui em Itapetininga com vocês. Legal, é um prazer tê-lo conosco. Então aí a nossa Juliana Fernandes para a primeira pergunta então. E, Rosaldo, vamos começar falando da reforma. É sabido que estão sendo investidos 20 milhões na obra, distribuído entre as diferentes áreas de reforma e ampliação do hospital. Como está a reforma hoje? Bem, então vamos entender. Eu falo que o Agalob é um grande gigante, né? São mais de 10 mil metros quadrados de construção, né? Então, quando nós assumimos, né, o Agalob, junto com a diretoria, foi feito o diagnóstico situacional da estrutura física
E a estrutura física naquele momento estava muito deteriorada, estava aquém da qualidade que a Beneficência e a Prefeitura quer dar de qualidade no atendimento para os pacientes. Então, sobre a coordenação do nosso presidente Hélio Mori, nós, neste primeiro momento, nós colocamos toda a nossa energia, todo o nosso empenho para melhorar a questão do pronto-socorro, né, que é uma área crucial do hospital, onde atende mais de 15 mil pessoas por mês. Então, nós fizemos uma adaptação do lado esquerdo do hospital para que acomodasse o pronto-socorro, e toda a energia, todo o empenho ficou para que a gente aí nos próximos dias possa entregar a obra para Itapetininga. Então, a gente está empenhado, o senhor está empenhado, a equipe inteira, são mais de 23 empreiteiros dentro da obra, para que no prazo mais curto a gente possa entregar para Itapetininga, o que deve acontecer nos próximos dias. Agora, essa obra de reforma, de ampliação, enfim, ela vai permitir que haja também um aumento de capacidade para o atendimento de pacientes? Na realidade, sim, nós investimos bastante na ampliação da estrutura física. Esses 10 mil metros quadrados vão chegar a 11 mil metros quadrados, porque além de reforma que foi feita, houve ampliação de algumas áreas do hospital, né? Na questão da qualidade do atendimento, nós já, logo na primeira semana que nós assumimos, nós já ampliamos, quase que dobramos a quantidade de médicos no pronto atendimento. Bom. Nós tínhamos um controle de espera de atendimento de mais de 1h30, chegava até 2h30 o atendimento do paciente. Hoje a grande maioria dos pacientes, com raras exceções, né, mas a grande maioria é atendida até em 50 minutos. Que bom. Pelo aumento do quadro do corpo clínico e de enfermagem também. Agora, em relação a essas obras, né, a gente já consegue, Rosalvo, já é possível falar assim em uma data ou um período aí para finalização dessas obras? Das obras do pronto-socorro, com a graça de Deus, agora na primeira quinzena de fevereiro, vamos colocar assim, nós entregamos o pronto-socorro para a utilização da população. Logo que nós saímos do pronto-socorro, né, nós vamos para continuar a reforma da internação e vamos migrar para a maternidade. Então, esses dois setores do hospital são as nossas próximas, nosso próximo empenho para que a gente possa também entregar para a população. E recentemente, Rosalvo, foi divulgado sobre um sistema fotovoltaico. Qual a importância da instalação dessas 80 placas fotovoltaicas no hospital em termos de sustentabilidade e também de redução de gastos? Nós esperamos aí uma eficiência da instalação das placas fotovoltaicas de uma economia de pelo menos 60% do total de energia que nós pagamos hoje. Hoje nós pagamos mais de R$150 mil de energia, é um valor expressivo para nós, né? Aí com a instalação dessas placas, a gente espera reduzir de 50% a 60% o gasto com a energia. Naturalmente, o consumo da energia é o mesmo. A placa fotovoltaica nada mais é que ela é uma geradora de energia, uma usina de energia instalada no HLOG. Então, a gente espera aí que haja uma redução de no mínimo 50%, né, nos próximos meses depois que nós instalarmos. Existe um segundo projeto, inclusive, da ampliação dessas placas. Nesse primeiro momento estão sendo instaladas essas placas, mas aí já existe um estudo para novas placas serem instaladas também. É uma tendência, né, a partir de agora, a utilização dessa forma de energia, né, que acaba trazendo aí muitos benefícios. Agora, gostaríamos que você detalhasse para a gente, Rosalvo, como essa iniciativa aí da energia solar fotovoltaica está sendo financiada, se é com a participação da empresa que administra o hospital, no caso, participação de que empresas? Banco, da administradora, da Enquio, enfim. A princípio, essas placas são, na verdade, 800 placas fotovoltaicas que estão sendo instaladas, né? Então elas são 800 placas, então elas são são placas pequenas? São grandes, grandes. Aí vou falar para você aí em torno de 1 por 1,5, são placas grandes, né? Nós já instalamos isso no nosso hospital em São Miguel Arcanjo, né? Que deu um bom resultado. Agora estamos instalando aqui em Itapetininga. Em São Miguel Arcanjo foi custeado pela Beneficência, e essas placas instaladas agora também estão sendo custeadas pela Beneficência. Porque existe um estudo muito próximo de uma parceria com o Banco Bradesco, né, da instalação das novas placas que poderão vir por aí. Né, já está bem evoluído, né, a negociação com o Banco Bradesco no sentido de ajudar no financiamento da instalação de novas placas.
E as placas elas já estão sendo instaladas. Como os recursos economizados, como que vocês pensam em utilizar esses recursos com a economia que vai gerar para custeio do hospital? É uma informação importante. Na realidade, a gestão, quando assumiu a Galob, nós precisamos otimizar os recursos que nós temos. Então, não só na energia, mas também na economia de água, na economia de... Nós tínhamos uma locação, só para vocês entenderem, nós pagávamos em torno de R$130 mil de locação de equipamentos, de tomógrafo, de raio-x no hospital. A Beneficência, por orientação nossa, acabou adquirindo um tomógrafo, adquirindo aparelhos de raio-x, um instalado inclusive ontem, né, para que a gente pudesse rescindir os contratos de locação. Então, essa é uma meta nossa da gestão, da diretoria, né, no sentido de minimizar, né, esses gastos com locação e energia elétrica e poder estar investindo na compra de materiais e equipamentos. Materiais, medicamentos e equipamentos. Então, o funcionamento da saúde em si, ela é muito custosa, né, muito alta. E aí vem aquela pergunta, né? O paciente que é atendido no Hospital Léo Orsi Bernardes, seus familiares, eles têm algum ônus? Por exemplo, a internação lá tem algum custo para a família do paciente ou isso é financiado, é bancado pelo setor público? Ontem eu tive a oportunidade de explicar, conversar com um amigo ontem no hospital, dizendo que o nosso paciente ele já pagou por esse atendimento. Né? Quando nós, enquanto cidadãos, pagamos impostos dos produtos que compramos, nós financiamos o SUS. Né? Então, o cidadão que está sendo atendido nos hospitais públicos ou conveniado com o SUS já pagou o atendimento. Não é o particular que nós acostumamos dizer, mas o imposto está sendo pago e está sendo custeado pelo próprio cidadão. Né? O que o poder público faz na realidade é gerenciar, né, os recursos pagos pelo próprio cidadão. Né? Então, eu deixo muito claro que o paciente já pagou, nós não estamos fazendo de graça. Né? Isso é importante. Uma outra parte importante, eu acho que foi isso que o Antônio me perguntou, é a parceria público, né, com a Enquio. Né? Certo. Grande parte do nosso custo do hospital, né, é pago pela prefeitura. Vou arredondar os valores só para a gente entender. O hospital hoje custa 8 milhões por mês. Né? A prefeitura paga 7 milhões. Né? Nos ajuda muito bem, quer dizer, grande parte desse recurso é o poder público, né, que está custeando o hospital. A outra parte é feita pela Beneficência. Quer dizer que o Estado, então, não está... Ou ele tem a sua parcela também? Vou entrar numa situação em que, enfim, que faz parte da entrevista, inclusive, né? Quando eu falo poder público, né, é participação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e do Poder Municipal. Tá. Né? Então, assim, com certeza o Ministério manda... Se é pouco, se é muito recurso, eu não tenho essa informação. Mas é a soma do Ministério da Saúde, enquanto governo federal, da Secretaria de Estado da Saúde, enquanto governo do Estado, e mais o recurso por parte da Prefeitura Municipal. Tá. Essa somatória, então... A somatória que dá os 7 milhões que é repassado para a Beneficência, e a Beneficência tem por obrigação, por missão, gerenciar e utilizar da melhor forma esse recurso. E ela cobra, então, depois essa diferença. Ela cobra uma diferença importante. Os meus chefes brigam comigo, mas aliás, nos apoiam muito, né? A diretoria, vou falar um pouco da minha diretoria, se vocês me permitem. Nossa diretoria é integralmente voluntária, né? Todos os mais de 25 diretores da Beneficência, né, são pessoas voluntárias da sociedade, da comunidade japonesa, que trabalham de graça para que possa melhorar a nossa sociedade. E elas atendem a uma série de outros hospitais. São Miguel também é gerenciado por elas, né? São Miguel, na verdade a Beneficência ela tem 3 hospitais. Um hospital particular, que é o Hospital Nipo Brasileiro lá de São Paulo, é um hospital premiado internacionalmente, é um dos melhores, está entre os hospitais de melhor resolutividade de São Paulo. Aí a Beneficência construiu um hospital 100% SUS em São Miguel Arcanjo. Né? Lá nós temos em torno de 5 mil metros quadrados de construção, 10 mil metros de terreno e 5 mil metros de construção. E, felizmente, o convênio é assinado em 2022, julho de 2022, aqui com Itapetininga. Então, hoje a Beneficência gerencia 3 hospitais, 2 próprios e um que com esse convênio que nós fizemos aqui com a Prefeitura de Itapetininga. Bom. E, Rosaldo, você comentou há pouco sobre a maternidade. Nesta semana, foi realizada a entrega de diversos itens para a maternidade, e inclusive se destaca um berço reanimador. Qual que é a importância desse berço reanimador para a comunidade? Enfim, nós fazemos aí em torno de 135, 140 partos por mês, né?
99% desses partos evoluem muito bem. Mas existem alguns partos que são encaminhados para nós, que são partos que a gente chama de alto risco. Né? Esses pacientes que a gente não consegue encaminhar para uma referência maior, no caso Sorocaba e São Paulo, nasce aqui no HLOB. Aí eu preciso dar uma estabilidade, né, para o paciente e para a mãe. Esse caso desse berço é extremamente importante para a reanimação do paciente e manter ele numa temperatura ideal. Então é extremamente importante. Assim, poucos hospitais particulares têm esse recurso que nós conseguimos através de uma emenda de um vereador recentemente. Muito bem, nós estamos conversando com o Rosalvo, que é diretor administrativo, né, do Hospital Léo Orsi Bernardes, nos falando aí a respeito das melhorias, da ampliação no atendimento, da qualidade do trabalho que ali é prestado. Agora, hoje em dia, o hospital ainda ele atende a pacientes de outras cidades aqui da nossa região? Existe essa parceria? Quer dizer, você falou aí que a prefeitura ajuda também, né, a repassar, claro, o valor para a manutenção do hospital, mas prefeituras da região também auxiliam? Na realidade, assim, eu vou fazer o papel do vilão aqui, né? Mas na realidade, só para a gente entender um pouco o que é o Sistema Único de Saúde. Certo. Os impostos arrecadados dos municípios vizinhos, né, também eles formam o recurso do SUS. Então, parte desses recursos, muito pouco, diga-se de passagem, desses municípios, que a gente chama de PPI, Programação Pactuada Integrada, já vem pouco recurso, quero frisar aqui, um pouco desse recurso para a Prefeitura de Itapetininga, que naturalmente não cobre 10% do custo real. Né? Mas assim, as prefeituras em si, recurso próprio do Tesouro Municipal, nenhuma delas repassam para Itapetininga e nem para o HLOB. O que é repassado são esses custeios do Sistema Único de Saúde, que comporta os 13 municípios que nós somos responsáveis. Bom, nós vamos pedir aí um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida com mais perguntas, então, ao administrador do Hospital Léo Orsi Bernardes. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Estamos retornando com o Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, feita para você, edição de sábado. E hoje estamos conversando com o administrador hospitalar do Hospital Léo Orsi Bernardes, Rosaldo de Proença Pereira. Rosaldo, desde que assumiu, vamos lá, a Beneficência Nipo Brasileira assumiu o hospital, em termos de atendimentos, de capacidade, de leitos, houve um progresso, houve um aumento nessa capacidade de atendimento? Houve um aumento expressivo, diria, Antônio, em relação tanto no número de consultas. Hoje, quando nós entramos aqui, era em torno de 13 mil consultas atendidas por dia. Aí, graças a Deus, com o esforço da diretoria e da Enquio, a qualidade foi aumentando, o tempo de espera foi diminuindo, mas aumentou também a procura. Então, os pacientes, às vezes, deixam de ir para o particular, sabendo que o HLOB está atendendo mais rápido e com qualidade. Então, nossa média hoje de consultas é em torno de 15 mil consultas por mês. O mês retrasado chegou a quase 18 mil consultas. No mês? No mês. Né? Então é um número bastante expressivo. Né? Isso mostra duas coisas, que a população, né, está confiando na resolutividade da equipe do hospital. Esse é um indicador importante. Nas internações, nós fazemos mais de 820 internações por mês. Né? A média de internações na época era em torno de 700, 750 internações. Então houve ampliação na clínica médica, houve ampliação na clínica cirúrgica, né? Então esse atendimento reflete na população. Né? Quando eu aumento o número de consultas, aumento o número de internação, eu preciso aumentar também o número do nosso maior patrimônio,
né, que eu vou falar um pouco do tomógrafo depois, mas o tomógrafo não é o nosso melhor patrimônio. Certo. Nosso melhor patrimônio é a equipe de assistência, né, são os funcionários, que seja do nosso corpo clínico até a menina da limpeza, que a saúde é uma continuidade, o médico não atende sozinho, o cirurgião não opera sozinho, eu preciso de toda a nossa equipe, né, para poder dar o melhor atendimento para o paciente e para o familiar, que também está adoecido ali junto com o paciente. Então nós pegamos um hospital com em torno de 690 colaboradores, funcionários, hoje nós vamos chegar a 820. Né? Já estamos em 820. Aí a minha diretoria fala, Rosaldo, você não para de contratar. Aí eu falo assim, a hora que chegar a 1000 eu paro. Então é assim, cada vez que a gente incrementa ou implanta um serviço de saúde, um programa dentro do hospital, eu preciso de recurso humano. É o nosso melhor, né, e mais respeitado patrimônio dentro do HLOB. É verdade. E falando em equipe, como que o hospital tem feito nessa fase de reforma para se comunicar com a população? Aí na responsabilidade da nossa Fernanda da comunicação, ela é a nossa chefe da comunicação. Né? Eu sou administrador, mas ela é a dona da comunicação do hospital. A Fernanda se comunica muito bem através das redes sociais, o HLOB tem a rede social dele, né? Posso aqui também fazer um agradecimento para o Poder Legislativo do município, que tem contribuído também nas suas redes sociais, né? Os avisos que a Fernanda acaba passando para eles acabam reproduzindo na rede social deles, né? Isso nos ajuda bastante. E a comunidade, viu? Isso é importante, Janaína, né? Juliana e Antônio, nosso amigo ali, ressaltar a receptividade e a parceria da população de Itapetininga. Né? A população entendeu que a gente precisou fechar a parte direita do hospital, né, e transferir tudo para o lado esquerdo do hospital. Então ficou aglomerado e a população não reclamou. Né? Até porque o atendimento está sendo muito mais rápido do que era antigamente. Então, assim, a população entendeu e está entendendo que neste período de 12 meses de construção, né, a gente precisava fazer um esforço, tanto da parte da diretoria, do poder público, do poder legislativo, né, do poder executivo, né, mas também por parte da população. A população, em relação à comodidade, a espaço físico, não tem nos causado problema. São bastante receptivos às orientações que a enfermagem, que o pessoal nosso do serviço social tem passado. Pois é, agora nesse período de reforma, o pronto-socorro que funcionava na esquina ali da São Vicente de Paulo, com a Padre Albuquerque, ele foi deslocado mais para o meio ali do prédio. Ele tende a voltar para o espaço anterior ou permanece ali mesmo onde está funcionando, tem funcionado ultimamente? Na realidade, ele foi integralmente passado para o lado esquerdo do hospital. O atendimento nosso do pronto-socorro, as consultas são direcionadas ali, aplicações são direcionadas ali. No meio do hospital, que a gente chama de casarão, né, que é a parte mais antiga, a gente centralizou a entrada da emergência. Então existe um corredor, né, que o pessoal do SAMU deixa o paciente ali neste casarão, né, e nós encaminhamos até a sala de emergência. Né, que a sala de emergência é importante eu ressaltar, foi uma das grandes conquistas da população aqui de Itapetininga, executado pela nossa diretoria. Havia um prédio gigante dentro do hospital, parado há mais de 10 anos, onde a beneficência assumiu, né, e colocou em funcionamento. Hoje eu devo ter ali pelo menos 18... Estou com 23 pacientes internados nesse espaço onde estava parado há 10 anos. Ou seja, não tem mais espaço ocioso, então? Ocioso, só a sala do Rosaldo. E como é que é feito? Desculpe, Juliana, eu me atrevi aqui, mas vamos falar, porque você falou em funcionários, aumenta leito, aumenta atendimento, aí aumenta também o número de funcionários. Como é que é feito o treinamento? Tem algum plano de oferecer capacitação a essa equipe que atua, as equipes que atuam no hospital? Aí a gente poderia usar aquela frase que é trocar o pneu do carro, o carro andando. Na verdade, assim, a nossa equipe, apesar dos 820 funcionários hoje, é uma equipe bastante reduzida para a quantidade de serviços apresentados. Então, muitas vezes, eu tenho que deslocar o funcionário, né, para um núcleo chamado de núcleo de educação permanente. Então, quando eu tenho, por exemplo, um equipamento novo, a gente compra um equipamento novo e a empresa vem e dá o treinamento para toda a nossa equipe.
Naturalmente não dá para se parar a enfermagem, né, para um treinamento de um monitor cardíaco, por exemplo, ou de um ventilador, né? Então, do que nós fazemos? Nós pegamos uma determinada quantidade de funcionários e depois reproduzimos, eles multiplicam para os demais funcionários. Mas nós temos um núcleo, né, que vamos entregar agora também, agora nesse mês de fevereiro, um núcleo de educação permanente, que ficou sensacional. Já tínhamos anteriormente, né, mas diria para você que ficou sensacional, né, onde a sala onde foi projetada para que essa educação continuada permaneça. E, Rosaldo, você comentou sobre o tomógrafo. Ele já está em funcionamento desde setembro. Como que o funcionamento dele impacta na vida dos itapetininganos e também da região que acaba vindo para Itapetininga? Na verdade, assim, vamos ser justos. Nós tínhamos um tomógrafo de em torno de 16 canais, né? Já era muito útil para nós, mas estava um tanto obsoleto. A Beneficência achou melhor comprar um tomógrafo, né, um valor expressivo, inclusive R$2 milhões, né, um ultramoderno. Esse tomógrafo ele tem 160 canais. Ele dá um corte de imagens muito mais precisas para o diagnóstico, né, do que nós tínhamos anteriormente, né. Só que nós não ampliamos a quantidade de exames, né. Como que nós fazemos exames? Nós temos os exames solicitados via interna, ou seja, os pacientes internados, o médico vai lá e pede o exame de tomografia. Esse é liberado sem quantidade. E nós temos um compromisso com a prefeitura da realização de alguns exames externos, que são feitos pelos postos de saúde, né? E muito poucos para a região, né? Então, esse tomógrafo ele atende pequena parte da região, uma grande parte do ambulatório externo da prefeitura e uma outra grande parte dos pacientes internados, né? Para a resolutividade diagnóstica do nosso corpo clínico é sensacional. Ele é um dos melhores, aliás, é o melhor tomógrafo da macro-região de Sorocaba. Ou seja, o médico tem condições de ter aí um laudo, né, um diagnóstico em tempo bem mais rápido atualmente, né? Com uma visão muito mais detalhada da patologia do paciente, né? Aquele exame que era feito era muito bom, não posso... Mas tudo está de acordo com a sua época, né? Sim, naquele momento era o que era possível. Isso, mas hoje nós temos, vou exagerar, mas nós temos uma Ferrari de tomógrafo dentro do hospital. Né? E o bom é que a nossa equipe sabe dirigir essa Ferrari. Então, a nossa equipe é muito tudo boa. Isso é resultado de um treinamento, né, adequado, de profissionais que estão ali antenados, né, acompanhando a evolução da tecnologia. Isso. Agora, não só o tomógrafo, né, o hospital também adquiriu outros equipamentos que agilizam, por exemplo, o raio-x. A última vez que fui atendido lá, o raio-x ainda era aquele enorme, que você era levado lá numa cadeira de roda, aí deitavam você lá e tiravam o raio. Hoje já tem como fazer um exame sem que o paciente precise ter toda essa locomoção? O deitar do paciente precisa, porque na verdade assim, nós temos assim uma mesa que a gente chama de book, que é ela que recebe a radiação para mandar a imagem para um sistema, que o sistema acaba captando essa imagem e colocando na mesa do médico, mandando no computador do médico, né? Esse raio-x que você fez algum tempo atrás não existe mais aqui no HLOB. Nós estamos com dois raio-x muito modernos, né? Instalamos um ontem, inclusive, né? Que o médico consegue visualizar o paciente da forma que ele quiser, só no raio-x. Antigamente era aquela chapa, né? Isso, tirava o raio-x, olhava assim num negatoscópio. Né? Verdade. Hoje não, hoje o médico vai no computador, ele aumenta a imagem, diminui a imagem, vira a imagem, então a chance de errar é bem menor, né? A chance de acertar é muito maior com esse raio-x. Ele é um raio-x digital, tanto do pronto-socorro quanto esse que a gente instalamos ontem, inclusive. Agora, essas reformas todas que o hospital está passando, ela chegou a envolver também ali o centro cirúrgico, aquela área, né? Centro cirúrgico nós vamos chegar, que é na área da maternidade. É uma outra fase? É a segunda ou terceira fase, né? Nesse primeiro momento, eram aqueles pacientes que estavam mal acomodados no pronto-atendimento, no pronto-socorro, né? Resolvemos isso, graças a Deus, graças à diretoria. O próximo passo é dar um pouco mais de humanização no atendimento do centro cirúrgico e da maternidade. Legal.
E nessa fase de transição, qual a estratégia para garantir que as melhorias planejadas atendam às necessidades específicas da comunidade atendida pelo hospital? A nossa equipe está, eu diria para você que nos últimos 15 dias a nossa equipe não está dormindo. Realmente precisa, a sua pergunta é bem oportuna. Nós precisamos agora, nós fizemos isso, né? Nós fechamos o pronto-socorro que era do lado direito, transferimos tudo para o lado esquerdo, sem impacto. Agora nós temos que fazer o processo reverso. Tirar do lado esquerdo do hospital e voltar para o lado direito, né? Aí é trocar o pneu com o carro andando, é fazer uma cirurgia cardíaca, o paciente não pode vivo, parar, né? Não pode parar. Então a nossa equipe aí está, e sem exagero, né? Nós participamos, né? O que nós fizemos? Nós participamos de um mutirão no hospital de limpeza, de pintura, onde mais de 80 funcionários participaram, né? Ajudando voluntariamente, né? a limpar e a pintar essa parte nova do pronto-socorro. E agora está fazendo do mesmo jeito, né? Existe uma equipe lá de limpeza, de obras, que estão trabalhando até altas horas, né? Para que a gente possa impactar o menos possível o atendimento do lado esquerdo do hospital. E vai acontecer. Da mesma forma que nós paramos e transferimos todo o atendimento para o lado esquerdo, eu tenho convicção que o paciente vai ter boas notícias, vai gostar do atendimento. Com certeza. A gente torce para isso, acredita nisso, porque conhecemos aí a dedicação desse pessoal, né? Agora, com relação à gestão do hospital, como é que ela pretende medir o sucesso das reformas, das iniciativas, inclusive iniciativas aí de sustentabilidade que foram implementadas? A gente citou há pouco a questão, né, das placas aí fotovoltaicas e tudo mais. Quer dizer, como é que o hospital pretende que seja avaliado o sucesso dessas realizações? Nós temos alguns indicadores que a gente chama de indicadores hospitalares, né? O melhor indicador hospitalar são a qualidade do atendimento que o paciente externa para a própria família, para a própria comunidade. Esse é o nosso melhor termômetro, né? Mas nós temos também um trabalho de pesquisa e satisfação do paciente e as ouvidorias, né? Isso para nós é um norte, né? Nós não reclamamos, viu? Nós não ficamos descontentes quando o paciente reclama de alguma coisa que nós não estamos fazendo certo, né? Eu diria, até falei para um vereador semana passada que se eu pudesse dar uma marca para a beneficência, né, para a nossa gestão, é que nós fazemos o enfrentamento do problema. O paciente reclama, a gente vai lá para saber o que está acontecendo. Que pode ser erro da nossa equipe, erro da gestão, né, portanto do HLOB, ou pode ser uma falta de comunicação com o paciente. Então, o que nós fazemos é o enfrentamento das situações. Isso é regra da beneficência. Nós não fugimos, né, das reclamações, nós não fugimos do apontamento que, porventura, a gente esteja fazendo errado. Nós fazemos o enfrentamento, né, e propomos soluções. Ou seja, a transparência, portas abertas, sim, e essa interação, né, entre a administração, o corpo clínico e tudo mais, e a comunidade. Não só eu, perdão, Antônio, não só eu, né, mas a nossa equipe, mas eu todos os dias vou de quarto em quarto para saber se o paciente está sendo bem atendido. Né? Não só o Rosaldo, né, mas a nossa equipe também vai, nossa gerência vai, nossos médicos vão, né? Então isso é um feedback, né? Naturalmente nós temos hoje, vou arredondar, em torno de 180 pacientes internados, né? Nos 180 pacientes que eu passei, provavelmente nem todos estão dando 100% de qualidade do atendimento. Alguma coisa deve estar que eu preciso melhorar, né? Mas a gente está assim, a diretoria, eu represento a diretoria. Quando o Rosaldo vai no quarto e dá um bom dia para o paciente, pergunta se está tudo bem, é a diretoria que está indo ao quarto, né? Ou seja, Rosaldo, fui maltratado, eu tenho que ouvir isso, né? E ver o que está acontecendo, né? Graças a Deus, o resultado que nós estamos tendo nessas visitas que nós fazemos todos os dias, né, são muito satisfatórias. Que bom. Juliana? E para a gente finalizar, você comentou que a primeira fase está para ser entregue agora no começo, nessa segunda quinzena, né, na primeira quinzena. E qual o planejamento, depois vem a segunda, terceira fase, qual o planejamento do hospital para esse ano de 2024? A expectativa nossa é muito boa, né? Ou seja, costumo brincar com a minha equipe assim, se a gente sair hoje, a gente já deixou a marca da beneficência aqui. O pronto-socorro vai ficar muito bom,
Tenho convicção que a população vai gostar. A segunda fase agora é estruturar, melhorar a maternidade, né? Não sabemos se reformamos, se ampliamos, aí tem um estudo já evoluído. E a terceira fase é voltar para a internação, melhorar, né, as instalações da internação. A gente acredita aí que nos próximos, vou arredondar também, nos próximos 6 meses, a gente deve entregar um hospital completo para a população. Ai, queira Deus que nós tenhamos aí sem parar o atendimento, diga-se de passagem. Isso, que tenhamos mesmo um hospital em condições realmente de dar o melhor atendimento à nossa população, porque é o momento em que o ser humano está mais fragilizado, é a hora que ele está dependendo de um atendimento, que ele deposita toda a esperança dele, da vida dele, naquele hospital, naqueles profissionais que vão cuidar da vida dele. E você faz parte, então, aí dessas pessoas, né, que ajudam a salvar vidas. Então, que seja realmente um sucesso a gestão aí da beneficência, né, de toda a equipe, e que nós possamos ter um ano aí de 2024 muito abençoado. Desejamos, então, sucesso, uma gestão aí vitoriosa lá no Hospital Léo Orsi Bernardes. Obrigado, Antônio. Assim, é missão do Rosaldo enquanto funcionário da minha diretoria, né? Eu falo assim que o Rosaldo representa a diretoria, né? Certo. Na verdade, é a diretoria que está fazendo tudo isso. Né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A nossa diretoria ela exige que a INQ veio para Itapetininga para deixar uma marca importante, né? Para que a população ganhe, né? Numa área mais importante da vida do ser humano. Né, o patrimônio mais importante da vida do ser humano é a saúde. E a Beneficência quer participar aqui com vocês em Itapetininga. Participa acentuadamente em São Miguel e participa agora com vocês aqui em Itapetininga na melhoria, né, junto com os poderes constituídos, legislativo e executivo, né, na melhoria da saúde, né, numa área extremamente conflitante que é a área hospitalar. Né. A Beneficência está muito feliz de estar aqui em Itapetininga com vocês. Legal, e nós também, né, estamos aí felizes, inclusive em recebê-lo aqui, né, muito alegres com a sua presença aqui, trazendo essas informações, esses dados aí tão animadores para a nossa população. Então, nosso muito obrigado aí ao Rosaldo e volte sempre que tiver novidades aí para passar à população de Itapetininga. Obrigado, Antônio. Obrigado a toda a equipe de vocês aí. A Fernanda é nosso contato com vocês. Fiquem à vontade. A Fernanda insistiu muito que eu viesse aqui na entrevista com vocês. E não que eu não quisesse, viu? A correria, né, Fernanda, do dia a dia nos permite, assim, puxa vida, às vezes eu consigo sair rápido, às vezes não. Mas, assim, é um prazer estar falando com vocês. A voz de vocês chega a toda a população de Itapetininga, que é um mecanismo de poder estar colocando as nossas conquistas no hospital e as nossas dificuldades, inclusive. Obrigado, Antônio, obrigado a toda a equipe da Difusora. Tá aí, muito obrigado. Conversamos então com o diretor administrativo do Hospital Léo Orsi Bernardes, Rosaldo de Proença Pereira. Vamos ao intervalo comercial e já voltaremos aí com a sequência do Jornal do Meio-Dia. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, estamos de volta então com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, e agora estamos recebendo aqui em nossos estúdios a fisioterapeuta Ana Flávia Rachid. E a Ana Flávia Rachid, ela atende no Residencial Araucárias e também na Âmago, que é uma empresa de fisioterapia domiciliar, e ela está conosco para falar sobre uma iniciativa criada com o propósito de alertar e também conscientizar a população sobre 3 doenças intricadas e desafiadoras, que é o Alzheimer, fibromialgia e também o lúpus, e que são alertadas nesse mês de fevereiro através da campanha Fevereiro Roxo.
Legal, então Ana Flávia, muito boa tarde, prazer tê-la conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, seja muito bem-vinda. E qual o objetivo principal dessa campanha Fevereiro Roxo? Bom, boa tarde Antônio, boa tarde Juliana, obrigado pelo convite mais uma vez. É super importante nós falarmos sobre essas campanhas, né? Principalmente a campanha do Fevereiro Roxo, porque muitas pessoas desconhecem essas doenças e apesar de nós pensarmos, nossa, mas qual a ligação entre o Alzheimer, o lúpus e a fibromialgia? Entre si, as doenças, elas não têm uma ligação, mas essa campanha ela tem uma importância porque as 3 doenças, elas são incuráveis. Então, nós temos doenças que não têm cura, porém elas são tratáveis. E por que a campanha? A campanha ela vem sempre para alertar a população na prevenção ou no diagnóstico rápido. Então, essas 3 doenças, quando ela tem um diagnóstico precoce ou mais rápido possível, nós conseguimos tratar esses pacientes e evitar uma evolução muito rápida dessa doença. Então, isso é a importância principal da campanha, o alerta. E falando sobre o Alzheimer, o Alzheimer ele é frequentemente diagnosticado já tardiamente. Quais são os principais desafios associados quando esse diagnóstico acontece de forma tardia? O Alzheimer ele é uma doença desafiadora, né, tanto para a equipe médica quanto para a equipe de fisioterapia e os profissionais da saúde, realmente por esse fator. Porque ela é uma doença que nós falamos que ela é insidiosa e progressiva. Quando eu quero dizer insidiosa, é que ela tem uma incidência lenta. Então, os aspectos, eles são lentos que começam a ser aparecidos em alguns idosos, porque idoso é a maioria da população que tem o Alzheimer. E como ela é uma demência, muitas vezes ela é confundida simplesmente com o envelhecimento. Então, às vezes, a família fala assim, ele tem 90 anos, ele está envelhecendo, isso é comum ficar esquecido, é comum ele começar a ficar mais parado, a perder sua funcionalidade. Mas a gente costuma falar que o comum não é normal. Isso até pode ser comum, mas não é normal. Então, o que acontece? A família acha que isso é um fator de envelhecimento e não procura um médico. E quando esse paciente, esse idoso, não faz um acompanhamento, quando ele tem uma evolução muito grande, que daí ele já começa a esquecer fatos recentes, ele já tem uma alteração motora e vai para o médico, essa doença já está instalada há muito tempo. E aí é mais difícil de tratar. E qual a importância da fisioterapia para a pessoa que tem o Alzheimer? A fisioterapia ela vai fazer um trabalho de multicomponentes, né? Eu sempre falo, o trabalho ele é multiprofissional, então o fisioterapeuta não vai trabalhar sozinho. Mas assim como o médico vai entrar com o tratamento farmacológico, com as medicações, o fisioterapeuta ele entra com o não farmacológico, que é a prática de exercício físico, por exemplo, ou até uma estimulação de exercício junto ao fator cognitivo. O que seria isso? O idoso começou a ficar esquecido, ele vai começar a ficar cada vez mais parado em casa. Porque a família mesmo, às vezes, segura aquele idoso porque fala, olha, se papai sair de casa ou acontecer alguma coisa, pode ser que ele se perca ou ele caia, se machuque, e aí a família começa a restringir. Qual é o papel da fisioterapia? Devolver a funcionalidade e, junto com isso, pode estimular a parte cognitiva também, que é papel de outros profissionais, mas a fisioterapia também trabalha. Então, o principal papel, Juliana, é devolver função. Então, mesmo com o Alzheimer, deixar aquele idoso ativo. Então, se eu, como fisioterapeuta, atendo um paciente com Alzheimer, se ele tem Alzheimer há 1 ano ou 10 anos, que é o caso que eu vivo hoje em dia, eu vou trabalhar com ele função. Então, para ele ser independente em casa, tomando banho, tomando café, tendo força para sair do sofá. Então, são coisas que parecem simples, mas que vão devolver qualidade de vida e função, que é o mais importante. Quer dizer que quando a família pressentia, ou mesmo a pessoa, né, os primeiros sinais, por exemplo, esquecimento, começa a ter dificuldade de entender ou de lembrar coisas recentes, já é hora de procurar um profissional? Na verdade, o idoso, ele chega numa certa idade que o certo e o correto ele tem acompanhamento de um geriatra. Porque o geriatra ele vai entender a evolução de todo aquele aspecto. Então, aquele idoso que não faz um acompanhamento de pelo menos de 12 em 12 meses ou de 6 em 6 meses, se a família percebe um aspecto diferente, é importante acompanhar. Porque vai ser talvez o momento ideal onde a gente vai conseguir identificar alguma coisa. Como nós já comentamos aqui, não é uma doença que tem cura, mas ela é tratável. Então,
prevenir a evolução dessa doença, dessas 3 doenças que nós estamos conversando hoje, é o essencial para que aquela pessoa viva, mas com qualidade de vida. Ou seja, pode retardar um pouco os efeitos, é isso? Pode retardar a progressão, tanto o tratamento farmacológico quanto a fisioterapia, entre outros tratamentos, com psicólogo, nutrição, tudo isso vai impactar para que retarde aquela evolução, para que a pessoa viva bem mais tempo já com aquela doença. E falando um pouco sobre o lúpus, quais fatores genéticos, hormonais e ambientais também que podem contribuir para o desenvolvimento dessa doença? O lúpus, ele é uma doença, né, reumatológica que a gente fala, né, nós classificamos ele como uma doença autoimune. Então, alguns fatores como exposição ao sol, ao estresse, porque na verdade o lúpus ele é uma alteração na produção de anticorpos. E essa pessoa, ela perde um pouco dessa defesa e ela começa com alguns sintomas. Nós falamos que alguns sintomas são, por exemplo, vermelhidão na região atrás da cabeça, na região do rosto. Isso muitas vezes é causado pelo estresse, pelo excesso da exposição ao sol. Então, esses são alguns fatores e também tem uma questão genética, como a gente falou, que são uma questão de produção de anticorpos. Então, o lúpus, ele é identificado dessa maneira, mas assim como o Alzheimer e assim como a fibromialgia, é uma doença que quando vai à procura do médico especialista, o reumatologista, enfim, existem vários critérios que precisam ser avaliados para o diagnóstico. Então, normalmente, o lúpus, ele tem mais ou menos ali de 5 a 6 critérios que o médico, o reumatologista, avalia para diagnosticar essa doença, além de exames e outras coisas. E o exame de sangue é ainda uma forma de identificar o lúpus? Assim como alguns sinais clínicos, a gente tem alguns exames que podem ser utilizados para identificar, principalmente pela questão dos anticorpos. Mas a clínica, Antônio, ela é muito importante, né? Quando o médico, né? Porque esses pacientes, eles vêm para nós, fisioterapeutas, outros profissionais, já com o diagnóstico muito claro do médico. Isso ajuda muito. Mas então o médico, ele usa de vários recursos que ele tem ali e a clínica, muitas vezes, ela é soberana. Então, o que aquele paciente nos relata, por exemplo, alguma coisa que não é tão evidente no lúpus, né, porque não é visível, mas o paciente relata muito, é a fadiga. O que é a fadiga? Eu estou extremamente cansada e eu não tenho motivo, né, visível para estar cansada. E o lúpus, ele vem muito com isso. Então, às vezes, a clínica, ela traz muitas informações importantes também para todos os profissionais, né, que vão tratar essa pessoa. E além da questão física, ela mexe também, assim, por exemplo, com o fator emocional, psicológico da pessoa, ajuda, de repente, num processo até de depressão? Sim, muito. Na verdade, o lúpus, além dessa questão que nós falamos das manchas, da questão da fadiga, a gente tem muito o acompanhamento de pessoas que têm um aumento do peso, então uma obesidade, justamente pelo fator, né, de parar de fazer atividade física, pela dor, enfim, e também pelo uso de corticosteroides, que é uma das medicações que mais são utilizadas no lúpus. Então, aquela pessoa que ingere aquela medicação, ela acaba tendo um ganho de peso já consequente, então vem a obesidade. Aí, numa consequência disso, muitas vezes vem a perda de massa óssea, que acaba evoluindo para uma osteoporose, que é o nome que nós conhecemos, né, mais popular, justamente também pelo uso da medicação. E aí a pessoa começa a ficar mais em casa, não consegue ir para o trabalho, não consegue ter a sua vida, e isso gera um fator emocional muito grande, associado à depressão, ao aumento da ansiedade. E isso é muito importante também. A gente observa bastante nesse tipo de paciente. E o lúpus, ele é diagnosticado pelo reumatologista. E dentre alguns sintomas dele, dores na perna, sono, a pessoa dorme, mas ela acorda com muito sono. Ela sente aquela canseira que nós já comentamos durante o dia inteiro. Como que a fisioterapia, ela pode ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida melhor? Isso é muito legal. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós não vamos conseguir intervir já num quadro agudo. Então, se aquela pessoa acabou de ter o diagnóstico, ela vai começar com o tratamento medicamentoso, nós falamos que ela está num quadro agudizado, ou seja, ela acabou de descobrir, ainda tem muita dor, muita fadiga, nós temos que tomar muito cuidado, porque a aderência vai ser muito baixa. Porque quanto mais você estimular, naquele momento ela vai ter um pouco de dor. Então, normalmente, nós esperamos um momento de remissão, ou seja, quando aquele tratamento farmacológico já começa a fazer efeito, aquela pessoa está se sentindo um pouco melhor, e aí nós podemos intervir com exercício físico para trazer a qualidade de vida. Quando você pesquisa estudos sobre fisioterapia no lúpus, você não vai achar muita coisa, porque ainda é algo
novo, mas é funcional e existe. Então, normalmente, nós trabalhamos exercícios leves e não exercícios intensos. Então, nós recomendamos caminhadas, exercícios aquáticos, desde que não tenha problema com a reação à pele. Nós falamos exercícios de média e baixa intensidade. Nós podemos até fazer treino de força, mas a pessoa vai estar muito sensível, assim como a fibromialgia. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque senão a gente aumenta a dor. Outro fator que é legal nós comentarmos, quem tem lúpus muitas vezes desenvolve doenças cardiovasculares. Então, tem uma chance um pouco maior de infartar ou alguma coisa assim. Então, a fisioterapia vai trabalhar no condicionamento dessas pessoas. Então, devolver o condicionamento na caminhada, no exercício aeróbico na esteira, na natação, aos poucos. Tem que ser muito leve. A gente tem que saber muito bem separar isso, mas é benéfico. E aí, lógico, né? A gente também impacta na ansiedade, na depressão, porque essa pessoa, com a prática do exercício físico, ela já tem uma melhora nesses quadros também, né? Como leigo, a gente ouve falar muito da manifestação dessas doenças em mulheres. Há uma predominância no sexo masculino por a lúpus, ou ela não escolhe? Na verdade, as duas doenças, tanto a lúpus como a fibromialgia, elas prevalecem muito mais em mulheres. A fibromialgia, por exemplo, é uma doença que afeta mais ou menos 2% da população brasileira. Só que comparado com homens e mulheres, a mulher ela tem 6 vezes chance mais de desenvolver fibromialgia que o homem. Mas tem a ver com o fator hormonal? Tem a ver com o fator hormonal e tudo mais. Então, nós temos uma presença muito maior em mulheres. Então, quando você vê, né, para o tratamento que vem para a fisioterapia, por exemplo, alguém com fibromialgia, 95% da população é feminina, justamente por esse fator. Mas tem homens também que tem. Né? Agora, em relação à fibromialgia, ela tem idade, ela pode manifestar em pessoas jovens também? Pode. Na verdade, na grande maioria das pessoas, ela não se manifesta já no quadro idoso. Normalmente, mulheres a partir dos 35, 45 anos, elas já começam a relatar alguns sintomas. Mas ela ignora, ela não trata adequadamente no início? Na verdade, não é que não ignora. Na verdade, a gente volta naquela questão do diagnóstico. É um diagnóstico difícil. Porque, por exemplo, a fibromialgia, nós falamos que é uma dor difusa. O que é uma dor difusa? Eu perguntar para você, Antônio, onde está doendo? Você vai falar que, Ana Flávia, dói tudo. Porque nós temos os pontos de dor da fibromialgia que nós da fisioterapia chamamos de Tiger Points, que são pontos dolorosos. Então, ele não é um ponto localizado como, por exemplo, uma bursite, que eu vou falar, olha, está doendo meu ombro. A fibromialgia ela é uma dor difusa. Então, até a pessoa ter o entendimento de que essa dor não é um estresse ou não é um serviço que ela fez a mais em casa ou alguma coisa assim, isso demora. E aí vão vindo outros fatores. Vem a fadiga, vem a alteração do humor. Aí sim eles procuram novamente o reumatologista e começa aquele diagnóstico, que também é um diagnóstico amplo. E aí a gente tem que investigar, na verdade o médico tem que investigar muito bem, fazer as suas análises, ver a clínica, utilizar de exames para fazer o diagnóstico. Então, na verdade, é difícil de diagnosticar, então muitas vezes, às vezes fala assim, nossa, mas aquela pessoa não procurou, mas é que é difícil até para aquela pessoa entender o que está acontecendo. É só a palavra do profissional mesmo, o diagnóstico que vai definir o que é aquele problema, né? É. Agora, tem tratamento ou tem cura? Cura, a gente fala que, infelizmente, essas doenças elas não têm. O que nós podemos dizer é que nós temos uma remissão. Tá. O que é uma remissão? Eu tenho aquela doença, mas quando ela é bem tratada, tanto de forma farmacológica quanto não farmacológica, ela está ali quietinha. Então, no quadro de remissão, a pessoa se sente melhor, ela consegue fazer suas atividades, mas, infelizmente, nós não podemos falar de cura. Justamente isso é um dos grandes impactos dessa campanha que vem do Fevereiro Roxo. Porque são 3 doenças que, infelizmente, nós não conseguimos curar. Ana Flávia, uma das coisas, assim, da maioria das vezes que o lúpus ataca são os rins. A fibromialgia também tem esse ponto ou não? Normalmente, a fibromialgia não tem uma ligação tão grande com uma lesão renal, mas, dependendo do uso medicamentoso, precisa ser feito um acompanhamento. Porque, normalmente, quando a gente fala, né, de uma lesão renal, né, ou uma lesão até de fígado, né, a gente tem que pensar, o médico tem que pensar muito bem na ligação medicamentosa.
Então, às vezes, tem que ter cuidado com isso. Mas a lesão renal, ela vem muito mais associada ao lúpus. Muitas pessoas, né, portadoras de lúpus, principalmente muitas mulheres, elas chegam a ter que fazer transplante renal, né, pela patologia. Porque tem uma lesão tão grande, né, pela doença autoimune e pelo anticorpos, que acaba lesionando esse rim. Então, muitas mulheres, elas têm o lúpus, depois elas evoluem para uma doença renal aguda, que evolui para uma doença renal crônica, que precisa ir para um transplante. Legal, nós estamos conversando então com a Ana Flávia, que é fisioterapeuta e está falando aí sobre lúpus, sobre fibromialgia e também sobre Alzheimer. Agora, o atendimento público, por exemplo, o SUS, eles têm como dar o atendimento a essas pessoas? Olha, Antônio, na verdade, essas campanhas, né, como o Fevereiro Roxo, por exemplo, ela vem aí no foco quase total do SUS, né? Os planos de saúde, enfim, os lugares particulares, eles adotam essas campanhas, mas ela vem de uma ideia muito do SUS, né? Eu aprendi na minha graduação, né? Eu sou formada há 10 anos, mas o meu professor de saúde pública, e depois no mestrado, o meu professor falava a mesma coisa, eles falavam assim, gente, o SUS, ele é o melhor plano de saúde do mundo. No papel, na teoria, ele é o melhor, né? É claro que bem utilizado, ele vai ser melhor ainda. Então, o SUS, ele oferece isso e nós estamos vendo, né, que a prevenção, ela vem sendo cada vez mais falada, porque é muito mais barato você prevenir algo do que você tratar. Então, o SUS, ele tem ofertado essas campanhas justamente para alertar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Quem está nos ouvindo, talvez tenha algum sintoma, ou seu pai tem e fale, poxa, vou procurar a saúde pública. Então, o SUS, ele começa na prevenção e ele está forte nisso. E, claro, ainda tem algumas coisas no tratamento que podem melhorar, mas eu acho que isso é em todo lugar, né? Mas o SUS, ele caminha muito bem para ajudar essas pessoas, né? Porque eu sempre falo que informação é essencial, né? E, Ana Flávia, sobre a fibromialgia, quais são as opções de tratamento para os pacientes? Vamos dividir um pouquinho, né? Tem o tratamento farmacológico, que o médico ele vai tratar conforme os sintomas daquela pessoa, né? Então, o médico que faz essa recomendação, né? A prescrição médica medicamentosa. E o tratamento não farmacológico, que eu acho que é o meu principal ponto, né? É o exercício físico de forma leve também. Nós ouvimos muito falar de hidroterapia na fibromialgia. Então, muitas mulheres elas vão para a hidroterapia, que é realizada com fisioterapeuta dentro da piscina, ou para a hidroginástica, que é realizada com educador físico, porque a água, com o aquecimento, ele tem um fator de relaxamento daquela musculatura que está sensível e, consequentemente, condiciona. Quando você conversa com alguém que tem fibromialgia, ele vai falar assim, olha, no começo eu senti muita dor, porque ele está totalmente sensível. Mas depois, quando ele começa a se condicionar, que aquele músculo começa a ganhar força, o exercício físico é um dos melhores tratamentos para não ter de novo aquele quadro agudo. Então, a manutenção da qualidade de vida de quem tem fibromialgia é a prática de fisioterapia e depois de exercício físico, com um educador físico também, sem problema algum. E ela está também, de alguma maneira, ligada ou relacionada com artrose, com artrite reumatoide, ou ela age em pontos diferentes do corpo? Tanto a artrite, né, reumatoide principalmente... Desculpe interrompê-la, a senhora que é especialista, mas o artrose você já vai lá no desgaste do osso, você vai. Tem doenças que atacam mais os nervos, né, os tendões, os músculos, né? É porque, assim, tanto a artrite reumatoide, por exemplo, como a fibromialgia, elas são doenças reumatológicas, que nós chamamos, né? Então, elas têm uma ligação, mas nós podemos dizer que é uma ligação indireta. Então, aquela pessoa que tem fibromialgia, ela pode desenvolver a artrite reumatoide. Algumas pessoas apresentam isso. Mas nós não podemos dizer que tem uma ligação totalmente direta com isso. Mas, muitas vezes, nós encontramos as duas coisas, né? E elas estão associadas porque aquela pessoa com fibromialgia, ela já está num quadro mais sensível e aí ela perde mais massa muscular porque ela vai ficar em repouso pela dor e ela acaba desenvolvendo uma artrose, por exemplo. Então, indiretamente, a gente pode falar que tem uma ligação, sim. E essa perda de massa muscular aí já não é só em idosos, pode ser em pessoas mais novas também. Podem ser em pessoas mais novas, porque a pessoa com fibromialgia, por exemplo, ela tem tanta dor que ela não consegue fazer uma atividade muitas vezes da casa. E além da dor, também tem o fator da fadiga. Então, se você
de uma hora para outra, quando você tem o diagnóstico da doença, se você fica na sua casa sem fazer atividade física, você vai perdendo massa muscular. Lógico que o idoso ele perde numa proporção mais rápida do que uma pessoa jovem, mas uma mulher de 40 anos que fazia suas atividades, parou de trabalhar e vai ficar só em casa, ela vai perder massa muscular. E aí é onde a gente entra no tratativo, né, nessa recuperação. E essas dores e a intensificação dos sintomas, elas estão ligadas ao nosso sistema nervoso central? Então, na verdade, a fibromialgia ela tem uma ligação grande com o sistema nervoso central, né? Então, quanto mais eu tiver um fator de estresse ou mais um fator de ansiedade, um fator depressivo, isso pode aumentar os sintomas. Então, às vezes, aquela mulher ela já tem uma ligação muito forte entre isso. E isso a gente tem que ter uma linha muito tênue ali entre as duas coisas, porque às vezes as pessoas elas têm aquele costume de falar: olha, não é assim, ela está exagerando, mas não é, né? A mulher, ela tem aquela dor difusa associada a uma ansiedade, então ela fica extremamente sensível, tanto na parte física quanto na parte emocional. Somos uma maquininha complexa, não? Né? Na verdade, a gente tem que parar um pouco de separar o físico do mental, né? As duas coisas estão muito ligadas, né, Antônio? Então, às vezes, o nosso físico tá bom, o mental ele vai acompanhar. E quando o físico tá ruim, o mental acompanha também. Então, a pessoa, ela declina. E aí é interessante que nós que cuidamos da parte física, porque é a principal função do fisioterapeuta, você vê a parte motora funcionando, o mental ele começa a melhorar também. Isso é muito legal, por exemplo, na fibromialgia, quando aquelas mulheres começam a não sentir dor, que ela acorda, porque a fibromialgia, por exemplo, a dor principal é de manhã e no meio da tarde. E aí no dia que ela acorda e fala: meu Deus, hoje eu não estou extremamente dolorida, ela acorda animada. Não tem como, né? Sem dúvidas. Eu acompanho um pessoal da área da saúde e no lúpus, alguma das coisas que dá um start, assim, digamos, seria barulho. Pessoas que comentam que não suportam barulho. Na fibromialgia também tem isso? Na fibromialgia nem tanto, e acho super legal isso que você falou, porque o lúpus, na verdade, a pessoa ela tem o que a gente chama de hipersensibilidade. E isso é hipersensibilidade ao toque. Então, quando você toca uma pessoa com lúpus, talvez ela sinta aquilo muito mais do que eu tocar, por exemplo, o Antônio, que não é portador. Uma hipersensibilidade ao cheiro. Então, muitas vezes, aquela pessoa está num ambiente e fala: nossa, eu estou sentindo um cheiro extremamente forte, e as outras pessoas não. E uma hipersensibilidade ao barulho. Então, elas começam a se incomodar mais fácil com esse barulho. Mas isso é mais ligado à questão do lúpus mesmo. Na fibromialgia, a gente não encontra isso. Legal, nós queremos então agradecer aqui a presença da doutora Ana Flávia Rachid, conversando conosco, falando aí com nossos ouvintes, tirando dúvidas, né, esclarecendo aí questões relacionadas a essas 3 doenças, aproveitando aí então esse período do Fevereiro Roxo, né? Muito bem. Juliana? Ana Flávia, a gente deixa aberto esse espaço para suas considerações finais, então. Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. agradecemos. Eu adoro contribuir com a informação da população. Eu acho que isso é de extrema importância. Então, junto com a campanha, eu acho que nós temos, né, como profissional da saúde, o papel de informar a população. Então, eu agradeço e, claro, mais uma vez me coloco à disposição. Se alguém estiver nos ouvindo e quiser entrar em contato, para tirar uma dúvida mesmo, me coloco à disposição sempre. Obrigada. Passa pra gente então aí o endereço, de repente, da clínica ou até do Araucária, né? Você atende em 2 lugares, né? Eu sou a fisioterapeuta responsável. Ou de repente o seu contato? Passo sim. Eu sou a fisioterapeuta responsável lá do Araucárias, então os sócios, né, eles têm lá os pacientes e eu sou a fisioterapeuta que atende esses pacientes, e eu sou proprietária de uma empresa de fisioterapia domiciliar que se chama Âmago, e nós cuidamos aí da população idosa e de adultos também com diversas comorbidades. Passo o meu WhatsApp? Dá o WhatsApp, de repente o celular, né? Então, meu WhatsApp é 974064131 e o Instagram âmago.fisio. Procura lá a doutora Ana Flávia e vai mesmo cuidar da saúde. Muito Estamos obrigado. à disposição. Obrigada. E com essa participação nós vamos colocando aqui um ponto final na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Lembrando que amanhã
tem rodada da Copa Superdifusora, Prefeitura de Itapetininga, a partir das 8 da manhã, você já acompanha então aqui todas as informações. Muito obrigado pela atenção dispensada, um excelente final de semana a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. A gente volta na segunda após Tuti e Bruno José. Um ótimo fim de semana a todos. Fiquem agora com Tempo para os Esportes. Deitar.